E se eu der alguma informação errada para o meu cliente no processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Primeiro, se o cliente fizer alguma pergunta e você eventualmente der uma resposta errada, não tem nenhum problema. Primeiro, porque o cliente não sabe se a resposta está certa ou errada. Aí a gente vai pegar emprestado a história do ChatGPT. Você sabia que o ChatGPT e outras inteligências artificiais não estão programados para dar a resposta certa? Eles estão programados apenas para aprender a responder às pessoas com a linguagem mais humanizada possível, ou seja, mais parecida com a linguagem do ser humano, mas eles não têm programação de compromisso com a verdade. Então, quando o ChatGPT ou outra inteligência artificial não sabe a resposta, eles inventam. E já foi provado que mais de 80% das respostas do ChatGPT são mentiras, são criações deles para completar a tarefa. A tarefa é responder você numa linguagem humanizada, não te dar a resposta certa. E aqui com a gente também pode acontecer isso. Dei uma resposta errada, mas aí você não deu uma resposta errada porque você queria. Você deu uma resposta errada porque aquele era o conhecimento que você tinha ou você achava que tinha naquele momento. Mas isso você pode consertar a qualquer momento. Afinal de contas, quem vai fazer o processo de adequação? O cliente ou você? Você. Então, mesmo que eventualmente numa primeira reunião você tenha dado alguma resposta que não é a resposta correta, no decorrer do processo de adequação, você vai fazer a coisa correta. O que não pode acontecer é você fazer algum tipo de implementação de processo errado. Silvia, dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Confundir a lei europeia com a lei brasileira. Nada, absolutamente nada da lei europeia se aplica no Brasil. Quando eu mando para as pessoas, umas perguntas, me fala qual é a sua maior dificuldade com a Lei Geral de Proteção de Dados, uma pessoa falou assim, entender o GDPR, que é a lei europeia. Aí eu fiz assim, mas eu estou ensinando a LGPD, eu não estou ensinando o GDPR. E eu não sei por que as pessoas acham que a lei europeia se aplica no Brasil. Deixa eu reforçar essa informação. Nada, absolutamente nada da lei europeia se aplica aqui no Brasil. Deixe isso muito claro. Outro mito, nada, absolutamente nada da LGPD é cópia ou é igual à lei europeia. São leis completamente diferentes. Eu falo isso em quase todos os vídeos. A lei europeia é principiológica, ou seja, com base em princípios sobre a proteção e privacidade de dados, enquanto a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a única lei que vale no Brasil, ela é processual, ela traz nela todos os processos que você vai precisar implementar dentro da empresa para que ela esteja adequada à Lei Geral de Proteção de Dados ou esteja em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então é muito importante você ter essa informação. Às vezes, você aprendeu nessas certificaçõezinhas internacionais que só ensinam a lei europeia e você pode ter dado alguma informação errada para o seu cliente. Mas, a partir do momento que você começa a me seguir aqui e você vê que a lei brasileira é completamente diferente da lei europeia, você fala, ups, dei a informação errada para o meu cliente. Não tem problema nenhum. Só terá problema se você usar algo da lei europeia no Brasil. Aí nós vamos ter um problema. Na hora que eventualmente a empresa passar por uma fiscalização, você não terá cumprido a Lei Geral de Proteção de Dados, mas sim a lei europeia. Aí você terá um problemão. Dar apenas a informação não tem problema, que você pode corrigir. Afinal de contas, é um tema novo e errar é humano. Uma outra coisa muito importante que você precisa entender, o cliente não entende da lei, então ele não tem a consciência se você respondeu errado ou certo. Detalhe, muitas vezes, entre a primeira reunião que ele teve com você, a contratação e o início do processo, passou algum tempo, então ele nem lembra o que ele conversou com você. Então não fique desesperado.
Agora tem um segundo item que eu preciso deixar claro que pode salvar a tua reunião. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros, sem dúvida nenhuma, seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados, aumentando esse novo conhecimento e esse novo serviço no seu portfólio, sem precisar trocar de profissão e aumentando mais de 18 mil na sua renda mensal. Vamos lá, o segundo passo. Aonde está escrito no manual de instrução do universo que você precisa dar todas as respostas ali quando são perguntadas? Se você estiver em uma reunião e alguém te fizer alguma pergunta que você não sabe, você pode simplesmente falar assim: nossa, que pergunta interessante! Nunca eu tinha pensado nisso e ninguém me fez essa pergunta. Eu vou fazer uma pesquisa mais profunda para trazer para você a resposta correta. Olha que legal, você demonstra uma fragilidade que não é normal. Quando o ser humano ele demonstra fragilidade, o outro se compadece dele, cria uma empatia, porque afinal de contas, não são todas as pessoas que têm todas as respostas. E isso, inclusive, nem é bom. Se você está conversando com uma pessoa que tem todas as respostas o tempo todo de todos os assuntos, cuidado com ela. Ela pode estar padecendo do mal do ChatGPT e estar apenas dando respostas que não são corretas. Então, olha que legal. Você pode falar sobre isso. Olha, nunca ninguém me perguntou sobre isso. Vou buscar essa resposta e trago para você em seguida. E sabe o que você pode fazer? Manda para mim a pergunta, manda para mim a dúvida. Você pode mandar por aqui no comentário deste vídeo ou de outro vídeo diário qualquer, porque essa sua pergunta vai virar um conteúdo aqui no canal e pode ajudar não só você, mas outros colegas que também podem ter a mesma dúvida. O que você acha? Aproveita e vem direto na fonte. Agora, se você não souber a resposta e não quiser perguntar para ninguém, sim, tem essas pessoas que acham que não podem perguntar porque vão se sentir diminuídas. Não, você não vai se sentir. Mas se eventualmente você se sentir assim, vou te dar uma dica. Somente procure informações na Lei Geral de Proteção de Dados e nos regulamentos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não procure blogs, não procure alguns livros, ou a maioria deles tem erros absurdos, estão ensinando a lei europeia e não a lei brasileira. Então, cuidado com a fonte de pesquisa. Vá direto na letra da lei. Como eu te falei, a LGPD é processual, todas as respostas estão dentro delas. Basta você conhecer a lei profundamente. Se você não tiver coragem de fazer pergunta aqui pra gente, procura na lei. Ela sempre vai te dar a resposta. Se a resposta não estiver na lei, é sinal que talvez aquele processo que o cliente acha que tem que fazer, nem precisa. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Não esquece, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like antes de ir embora. Tchau, tchau.